Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, quarta-feira está começando mais uma edição do Sim Notícias. Os destaques que marcaram Linhares e região neste dia. Vamos acompanhar na edição de hoje. Idoso é assassinado a tiros em frente a um bar no bairro Aviso. Suspeitos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são presos no interior de Linhares. Donos de carros abandonados pelas ruas da cidade estão sendo notificados pela prefeitura. Quem não tomar providência terá o veículo recolhido. Novo aparelho vai ajudar no diagnóstico da Zika vírus na saúde capixaba, saúde pública capixaba. Unidade móvel de saúde da prefeitura de Linhares vai percorrer o interior do município. Confira hoje a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E o esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Para você que nos acompanha sempre pelo canal 20 na Grande Vitória, via RCA, eu agradeço a audiência. A violência fez mais uma vítima em Linhares, hein? Um idoso de 62 anos foi morto com vários tiros por volta do meio-dia desta quarta-feira, em frente a um bar na rua Minas Gerais, no bairro Aviso. Mário Bonfim da Silva estava sentado numa cadeira na porta do bar quando foi atingido pelos disparos e morreu na hora. Segundo testemunhas, 2 suspeitos chegaram ao local em uma moto. O carona desceu, foi até o bar, comprou cigarros e na saída disparou contra a vítima. A perícia da Polícia Civil chegou ao local por volta de 1h da tarde. O corpo de Mário foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Nas imediações existe uma câmera de segurança, de vídeo monitoramento da prefeitura que pode ajudar a polícia a esclarecer o caso. Ninguém da região quis comentar mais esse homicídio. O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Linhares vai intensificar a fiscalização de veículos abandonados em ruas e áreas públicas da cidade. Uma ação aconteceu na manhã desta quarta-feira e realizada nos bairros Shell, Centro e Parque Residencial Exposição. Os donos estão sendo notificados a retirarem esses veículos das ruas. Segundo o diretor de trânsito do município, a lei prevê que um carro é considerado abandonado após 30 dias consecutivos parado no mesmo local. Depois desta notificação, caso não haja nenhuma providência por parte do proprietário, os veículos podem ser recolhidos e poderão ir a leilão se ficarem mais de 90 dias no depósito. O transporte irregular de pedras ornamentais pela rodovia BR-101 continua representando um grande desafio para a Polícia Rodoviária Federal. Mesmo com o aumento da fiscalização, o transporte irregular de rochas ornamentais ainda desafia a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo. Na última operação, uma carreta com mais de 32 toneladas de excesso de peso em Marechal Floriano, na região serrana do estado, foi apreendida. A Polícia Rodoviária ela fiscaliza diuturnamente esse tipo de transporte, né? Bem comum aqui no estado. Inclusive as resoluções que foram feitas foram em decorrência do trabalho feito aqui no Espírito Santo. Aqui os veículos são parados, fiscalizados, checados se todos os equipamentos de segurança são em conformidade com a resolução, sendo aprovados aqui na fiscalização e são liberados. Caso contrário, eles são retidos e encaminhados para o pátio para regularização. Flagrantes de transporte irregular de rochas e granito ainda são cenas comuns e não é de hoje. No ano passado, apenas 2 acidentes envolvendo carretas que transportavam rochas deixaram 33 mortos. O primeiro aconteceu em junho de 2017, em Guarapari, e deixou 22 mortos. O segundo, em Mimoso do Sul, em setembro, matou 11 pessoas. E para que cenas como essas não se repitam, o Sindirochas criou a campanha Transporte Legal. No fim de semana, em Viana e em 5 outras cidades capixabas, foi realizada uma ação para conscientizar os motoristas para a importância do transporte seguro. Os condutores ganharam uma cartilha com informação sobre as normas que regulamentam a atividade. O objetivo dessa ação que a gente está chamando de Dia D do Projeto Transporte Legal, primeiro deles, é conscientizar o transportador de rochas ornamentais da necessidade de seguir as normas que existem, principalmente a Resolução 354, que norteia o transporte de rocha ornamental, mostrando a ele que, seguida essa resolução, o transporte de rocha é um transporte seguro, que quando ela é respeitada, dificilmente você tem acidentes. E o segundo dele é envolver a sociedade
para que ela nos auxilie a transformar, ou melhor, tornar o transporte de roça cada vez mais seguro, dando conhecimento a ela da existência da norma, que existem regras para o transporte de roça e que ela pode nos auxiliar, ajudando a fiscalizar, ajudando até mesmo fazendo a sua denúncia quando observar alguma irregularidade. A conscientização é necessária por causa da importância do setor para a economia capixaba. As exportações de rochas totalizaram mais de 217 bilhões de reais em 2017, uma alta de 18,5% na comparação com o ano anterior. O setor de rochas, ele tem a sua importância na economia do estado, tem a sua importância social pelo número de empregos que gera e tem a sua importância nesse trabalho de conscientização, de valorização da vida. E nós estamos envolvendo sociedade, órgãos de fiscalização, estamos envolvendo toda a cadeia para que torne esse transporte mais seguro. Os motoristas que participaram da ação reconheceram a importância de um trânsito mais seguro. Sem dúvida, a segurança não só para toda a sociedade, como também para os próprios carreteiros, né? Isso vai ajudar com certeza a diminuir o índice de acidentes, se Deus quiser. É importante, né? Muito acidente de desbloco aí, né? Então é bom estar também avisando as pessoas, né? Conscientizando as pessoas que tem uma melhora no trânsito aí, né? Tá tendo muito acidente, né? Todo mundo tiver essa consciência de andar com uma velocidade controlada, com bastante cuidado, pensando na nossa vida, primeiramente, na vida do próximo, né? Dava tudo certo para todo mundo, né? Agora a gente vê a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Uma pesquisa realizada entre consumidores nos Estados Unidos mostra um dado relevante. 7% dos americanos acreditam que o leite achocolatado seja produzido por vacas marrons. Isso significa que 16 milhões e 400 mil pessoas no país não sabem do que se trata um produto industrializado, feito com leite, chocolate e açúcar, segundo o jornal americano Washington Post. Se para nós isso é uma surpresa, é um dado alarmante, para muitos especialistas americanos em educação alimentar e nutricional, no entanto, o estudo causou surpresa por não revelar um número ainda maior de consumidores, digamos, mal informados. Nos anos 90, uma pesquisa encomendada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelou que 1 em cada 5 adultos não sabia que hambúrgueres são feitos de carne. Esse levantamento também mostrou que os americanos não sabiam informações básicas sobre agricultura e pecuária, como o que comem os animais criados em fazendas. E os especialistas acreditam que não houve muita mudança nessas 2 décadas. No Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, a realidade não é diferente sobre essa falta de informação sobre a origem dos alimentos. Estamos condicionados a pensar que se você precisa de comida, você vai ao mercado. Temos que inverter esse pensamento e ensinar as crianças, principalmente, de onde vem o alimento. Obrigado, Franco, por trazer para a gente as informações do campo, né? Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de sol entre nuvens e sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 17 e 29 graus. Colatina, a mínima será de 14, máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 17, máxima de 27. Em Vitória, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que 2 pessoas foram presas por abuso sexual contra crianças e adolescentes no interior de Linhares. Um idoso de 61 anos e um homem de 41 foram presos na manhã desta quarta-feira numa operação da Polícia Civil de combate ao crime de estupro de vulnerável. As prisões aconteceram na manhã desta quarta em Cacimbas e Lagoa Nova. O idoso foi preso em flagrante por armazenar fotografias e vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Ambos tinham um mandado de prisão expedido pela Justiça de Linhares. Após prestarem depoimento, foram encaminhados para o presídio de Xuri, que fica em Vila Velha. E um novo aparelho vai ajudar nas pesquisas sobre Zika vírus e os efeitos dessa doença em grávidas aqui no Espírito Santo.
O novo aparelho conta com tecnologia 4D, que apresenta imagem em 3 dimensões e em tempo real. Essa tecnologia vai nos permitir fazer diagnósticos mais precisos de alterações morfológicas, né? A forma do órgão, a malformação do feto, a presença de um tumor num determinado órgão vai ser melhor estudada previamente, e aí isso vai permitir às equipes médicas traçarem a melhor conduta terapêutica, planejar a cirurgia bem antes da cirurgia, aliado a esse ultrassom. A nossa impressora 4D pode imprimir moldes, né, que simulem aquele órgão alterado e permite à equipe cirúrgica ter uma visão do que ele vai precisar reconstruir no momento da cirurgia. O uso do aparelho será fundamental para o avanço das pesquisas dos efeitos do Zika vírus em gestantes. Essas pesquisas são realizadas pelo Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo. Existem ainda algumas lacunas que nós não sabemos e que estamos nos aproximando de alguns números que são, por um lado, não muito bons, mas positivos por outros. Sabe-se hoje que das mães, das gestantes que são infectadas, um pequeno percentual só que o vírus atravessa a placenta. Parte da pesquisa agora, nós estamos tentando identificar marcadores celulares que diferenciam quem tem a placenta invadida e quem não tem a placenta invadida. Que isso provavelmente ele depende de algum componente genético da mãe que faz com que o vírus penetre, porque não é em todo mundo. Esse equipamento ele vai poder detectar precocemente algum tipo de alteração, alguma malformação nessa criança. E que se espera no futuro que com alguma droga que possa intervir nessa evolução, com essa detecção precoce, se possa impedir que você tenha uma lesão mais grave do que o que nós estamos acostumados a ver nesses casos. O uso do ultrassom vai dar agilidade às pesquisas do núcleo no tratamento da Zika. Atualmente, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 250 casos de Zika vírus foram registrados. Nessa pesquisa, fora a equipe daqui do estado, nós temos também uma associação com a Universidade de Duke nos Estados Unidos, que já é um convênio antigo que temos, e que tem um grupo que estuda essa parte de vacina, que é um grupo muito bem qualificado internacionalmente. Então, o plano é tentar desvendar quais seriam os mecanismos que permitem essa penetração do vírus, o que causa lesão, e pensando já do ponto de vista preventivo de que uma possível vacina no futuro ela possa impedir a infecção por esse vírus. Temos que lembrar que nós temos agora um outro vírus que é da mesma família, que é o vírus da febre do oeste do Nilo Ocidental, que já está no estado. Ele atingiu animais do norte do estado e é questão de tempo que ele chegue e nós tenhamos casos humanos. O aparelho custou R$300 mil e foi pago com dinheiro do projeto de pesquisa sobre Zika vírus, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação. A expectativa é que cerca de 2.000 exames sejam feitos com o novo equipamento. Bacana, né? Uma excelente novidade. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 415 a saca. Arábica 7, R$ 389. Conilon tipo 7 está valendo R$ 330 a saca. E o Altemar Félix traz pra gente os destaques do esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Clima de Copa do Mundo enquanto torcemos pela seleção brasileira, vamos manter o pique para depois da Copa do Mundo, para prestigiar o jovem time do Linhares Futebol Clube, que vai representar Linhares na Copa Espírito Santo 2018. Vamos conferir na tela, hein? Linhares na Copa Espírito Santo 2018, previsão de abertura dia 21 de julho. Chave Norte tem não só o Linhares, como São Mateus, Real Noroeste, Serra e Esporte Clube Brasil Capixaba. Chave Sul, Castelo, Atlético e Itapemirim, Desportiva, Vitória e Tupi. E nas categorias de base, no próximo final de semana, é bom lembrar que nas categorias infantil e juvenil do Linhares não vai ter jogo, elas vão folgar. O time de juniores
vai jogar contra o Vitória, na capital, a segunda partida do mata-mata, que vale vaga para as quartas de final. No primeiro jogo, deu Linhares 3-1 no bairro São José. Essa base do time do Linhares, que disputa o Campeonato Estadual de Juniores, é o que vai representar a cidade na Copa Espírito Santo. Mais um motivo para torcermos demais. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, você vai ver que a Unidade Móvel de Saúde da Prefeitura vai percorrer o interior fazendo atendimentos. É um instante só. A Unidade Móvel de Saúde da Prefeitura de Linhares vai percorrer diversas localidades do interior. O ônibus é equipado para realizar atendimentos médicos e odontológicos. Mensalmente, segundo a Prefeitura, são feitos mais de 400 atendimentos em 7 regiões do interior. A unidade funciona sempre das 8 da manhã às 4 da tarde. Em cada lugar que a unidade chega, fica estacionada prestando atendimentos de segunda a quinta-feira. Esses atendimentos médicos ocorrem às terças. Bom, os locais que receberão essa unidade móvel de saúde são as seguintes. Do dia de 2 até o dia 5, até essa sexta-feira, 5 de julho, na Fazenda São Luís, Distrito de Povoação. De 9 a 12 de julho, Fazenda Riachuelo. De 16 a 19 de julho, em Brejo Grande. De 23 a 26 de julho, em Agrovila, região de Pontal do Ipiranga. De 30 de julho a 2 de agosto, Chapadão do 15. De 6 a 9 de agosto, em Areal, Distrito de Regência. De 13 a 16 de agosto, na Fazenda Lusitânia, que fica na região de Regência. O governo do estado vai reduzir o percentual de ICMS cobrado sobre combustível de aviação no aeroporto de Vitória. Em contrapartida, há a promessa de que mais voos saiam do aeroporto de Vitória para diversos destinos aqui no país. A assinatura do convênio aconteceu nesta terça-feira, no auditório do Terminal de Passageiros de Vitória. A alíquota do ICMS no combustível para aviação, hoje de 25%, pode ser reduzida em até 7%. O ponto fundamental para o governo do Espírito Santo é que nós aceitávamos uma redução de alíquota. A alíquota praticada é uma alíquota de 25%. Nós aceitávamos uma redução de alíquota, mas nós queríamos uma contrapartida das operadoras. Que tipo de contrapartida? Mais voos para atender melhor aos nossos passageiros, atender também, além de atender os capixabas que querem sair do estado, aqueles que querem vir ao estado para uma visita, para uma atividade de turismo e assim por diante, e aumentar os voos também de cargas. Construímos uma fórmula que eu acho engenhosa. A expectativa é que a redução incentive as operadoras a abrir novas rotas, tanto para voos nacionais, de carga e até internacionais. São 3 tipos de voo: internacional, doméstico, cargueiro, envolvendo inclusive a possibilidade de conexão para além de Vitória, qual seja operando em outra cidade que não apenas Vitória, dentro do estado do Espírito Santo. Segundo o presidente da Associação de Empresas Aéreas, a ABAR, as 4 companhias que atuam no estado já se interessaram em aderir ao termo. O que nós fizemos foi trazer todas as empresas aqui para uma negociação muito detalhada, muito técnica, muito sustentada em dados estatísticos e econômicos, com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Turismo do Estado. E esses números foram checados no detalhe, para usar uma expressão popular, pelos técnicos da Secretaria de Fazenda. E a partir daí eles compreenderam que, com o crescimento do número de voos que é decorrente da redução das alíquotas e torná-las, digamos, equiparadas ao que já ocorre ao redor do estado, você vai ter um incremento dos voos. Portanto, embora haja uma leve perda de receita, ela é leve porque há uma recuperação da parte da receita à medida que você aumenta o volume do consumo do querosene de aviação em relação ao que é consumido agora. Termo assinado agora segue para a Assembleia Legislativa. Com a aprovação, a expectativa é que a redução no ICMS seja aplicada entre 180 a 210 dias. A expectativa é que a assinatura do termo ajude no desenvolvimento do estado como um todo, do turismo à agricultura. Ele é desenvolvedor de todos os arranjos produtivos do estado.
né, no sentido da agricultura, os produtos da agricultura familiar. Quando você permite vender o produto fora do estado, né, com a lei que foi aprovada agora, ele abre o universo para que esses produtos fabricados pela agricultura do capixaba siga para o Brasil e para o mundo. Tá? E aí eu sei da ansiedade de vocês de estar querendo saber qual é a origem, qual é o destino, qual é a cidade. O que eu garanto para vocês é que as companhias aéreas vão colocar voos nacionais, voos internacionais e voos regionais que nos atendem economicamente falando e turisticamente falando. Bom, e assim a gente vai encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo você pela sua audiência. Continue interagindo conosco, deixando sugestões ali na nossa página facebook.com/TV Sim Linhares. Você também pode rever, compartilhar nosso conteúdo que fica disponível no nosso canal direto no YouTube. Acompanhe também, ou pode ligar também para a nossa redação, o telefone aparece aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.